Senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, senhoras e senhores que assistem à nossa sessão, ontem nós fomos surpreendidos pela decisão do governo de cancelar a possibilidade de parcelamento do IPVA dos automóveis. E, felizmente, o governador se deu conta do absurdo que estava fazendo no momento em que a sociedade gaúcha e brasileira passa por uma crise econômica gravíssima e que ele próprio está parcelando os salários dos servidores, e voltou atrás na sua decisão. Mas ele não voltou atrás em outra decisão também muito relevante, que é a que estabelece o desconto de 90% nos juros e multas dos devedores de ICMS. E essas duas decisões que haviam sido anunciadas ontem são muito ilustrativas da lógica do ajuste fiscal que o governador está propondo ao Rio Grande do Sul. Um ajuste fiscal que espreme os trabalhadores e a classe média, espreme os servidores e deixa os de cima, os privilegiados, os ricos, os milionários, tranquilos nos seus privilégios. Vejam só que nós estamos em uma sociedade que, infelizmente, reproduz essa lógica, a lógica neoliberal. E a recente decisão do Tribunal de Justiça reforçou essa ideia de que os empresários, os de cima, podem descumprir as leis, podem não pagar impostos e serem, inclusive, absolvidos juridicamente. Vejam só que o empresário foi absolvido de sonegação de contribuições por dificuldades financeiras da sua empresa. Ele havia sido denunciado pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita. O desembargador federal, um nome bastante conhecido de todos, João Pedro Gebran Neto, entendeu que ele estava em uma situação de ineligibilidade de conduta diversa, pois a sua empresa estava passando por dificuldades e que, portanto, ele deveria ser absolvido do crime. E o voto foi seguido à unanimidade pela 8ª turma do TRF da 4ª Região. Agora, não faz um mês atrás, essa decisão foi tomada. Esta lógica que impera no Brasil e no Rio Grande do Sul, e que o governador Eduardo Leite reproduz, quando promete enviar a essa casa um pacote que vai destruir a carreira dos servidores públicos, alegando que está com dificuldades de caixa. Sim, nós sabemos que existem dificuldades de caixa no Rio Grande do Sul, mas essas dificuldades de caixa não podem ser resolvidas cobrando de quem tem menos. Elas precisam ser resolvidas cobrando de quem tem mais. E existem, sim, alternativas para cobrar de quem tem mais. Eu, por exemplo, que sou uma simples deputada, apresentei uma proposta aqui nesta casa que poderá render aos cofres do Estado do Rio Grande do Sul 145 milhões ao ano. E sabem que proposta é essa? Uma proposta que aumenta a alíquota do imposto sobre herança de 6% para 8% para heranças acima de R$1 milhão, que foram, em 2018, apenas 3.187 pessoas, e zera a alíquota daqueles que herdam menos de R$200 mil, que são 57,7% dos contribuintes. 21.860 pessoas deixariam de pagar o imposto sobre herança, enquanto 3.187 pagariam um pouquinho a mais, 2% a mais de alíquota, e o Rio Grande do Sul poderia arrecadar até 145 milhões no ano. Isso significa o investimento da educação previsto para 2019, que foi de 125 milhões. Significa mais do que o orçamento de investimento previsto para a saúde em 2019, que foi de 53 milhões. Então, existe sim possibilidades de
melhorar a arrecadação do Estado, se houver disposição de se mudar a lógica tributária, que hoje penaliza o assalariado, penaliza a classe média e protege os milionários, porque a nossa carga tributária é essencialmente em cima do salário e do consumo, e, portanto, quem ganha pouco e consome tudo que gasta, paga muito mais imposto do que quem acumula riqueza e propriedade. Portanto, nada mais justo do que cobrar um pouco mais de quem está acumulando riqueza e propriedade, inclusive por herança, que não é nada meritocrático, né? E os liberais gostam tanto de falar em meritocracia. Cobra-se um pouco mais dos herdeiros acima de 1 milhão, alivia-se a carga dos herdeiros abaixo até 200 mil reais, e arrecada-se 145 milhões a mais, contando entre o imposto sobre herança e o imposto sobre doações. Essa é uma proposta que eu trago a essa casa, que eu apresento ao governador, entre várias outras que eu protocolei, mostrando que é possível, sim, melhorar a arrecadação do Estado, sem penalizar os servidores e a classe média, como o governador está tentando fazer, sem falar dos mais pobres, que já estão extremamente penalizados pelo desemprego, pela crise econômica, pela carestia, pela total destruição dos serviços públicos no nosso Estado. Muito obrigada.